Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. O candidato Arthur Neto, do PSDB, acompanhou a apuração em casa. Depois concedeu entrevista à imprensa na base do partido. Ele aproveitou para fazer críticas à pesquisa Ibope de intenções de voto. Logo que a apuração começou, amigos, familiares e correligionários de partido se reuniram para acompanhar os números. Arthur Neto chegou à base do PSDB por volta de 7h30 da noite. Ele teve 40,55% dos votos, mais que o dobro da segunda colocada. Em entrevista coletiva à imprensa, falou sobre como deve ser o segundo turno. Não há hipótese de eu a tratar mal. Então, ela, por um lado, se tranquilize, por outro, perca as esperanças. Segundo turno sangrento comigo, não existe. O candidato tucano também avaliou as pesquisas de intenção de votos e criticou o Ibope. O Ibope erra 6 eleições. Dizem que errar 2 vezes é burrice, errar 6 vezes é má fé. Acompanhado do candidato a vice, Issa Abraão, Arthur disse que vai buscar apoio dos outros candidatos a prefeito. Eu tenho uma formação democrática, a da conversa. Eu pertenço a um partido democrático. Eu jamais vou deixar de conversar. Eu tenho pelo deputado Henrique apreço pessoal e uma relação de amizade pessoal com ele. Nada consertado ou acertado de apoio neste momento. Claro que ele é um apoio valioso, mas eu entendo que tem hora para tudo. Ele deve retomar a campanha nas ruas nesta terça-feira. Tomara que nós façamos, tanto eu quanto a adversária, uma campanha agradável, uma campanha respeitosa de parte a parte, uma campanha que nos leve ao crescimento mútuo. Que se ela apresenta algum projeto bom e eu consumo a eleição, eu não hesitarei em usar o projeto dela, dizer que é dela, convidá-la para estar aqui na inauguração, assim como não hesitarei em bater na porta do gabinete dela para pedir a ela apoio para os projetos que interessam a Manaus, inclusive com dotação orçamentária, assinando emendas ao orçamento como senadora que é. Já Vanessa Graziotin, do PCdoB, falou com a imprensa logo depois da apuração. A candidata planeja alianças para o segundo turno. Vanessa ficou com 19,95% da preferência do eleitorado aqui na capital, quase 190 mil votos. A candidata acompanhou a apuração longe da imprensa. No comitê dela, no bairro Parque 10, os cabos eleitorais comemoravam a passagem para o segundo turno. O vice Vital Melo foi um dos primeiros a chegar. Nós estamos preparados para colocar toda a militância na rua. O PT não foi para a militância no primeiro turno, mas nós vamos sair, PT, PCdoB e todos os partidos da base aliada. E vamos construir realmente uma grande força política nessa cidade. Alguns vereadores da coligação também esperavam a candidata, que só apareceu depois da apuração. Sem o governador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga, que apoiaram em toda a campanha. Vanessa Graziotin vai disputar o segundo turno com o ex-senador Arthur Virgílio Neto. E ela já começou a planejar a campanha e espera conquistar o eleitorado dos outros candidatos. E aqui eu citaria pelo menos 2 deles, né? Até 3, o próprio Henrique, que teve mais de 16% dos votos, Serafim Correia, que teve mais de 11% dos votos, o próprio Sabino chegou a quase 8%, Claudernei Avelino com quase 3%, enfim, acho que esses votos serão muito importantes para que eu possa conquistá-los todos. A candidata afirmou que deve manter a mesma linha de campanha no segundo turno e que nessa etapa o vice Vital Melo e os vereadores da coligação devem ser essenciais. Vanessa também não deixou de cutucar o adversário e falar do apoio de amazonino a Arthur. Nossos apoios políticos nós temos e mostramos. Teve o outro lado, que agora é o lado do meu adversário direto, que tinha o apoio e nunca mostrou. E agora vai ter que mostrar, né? Vai ter que mostrar o seu apoio, que ele é apoiado pelo senhor Amazonino Mendes, o atual prefeito. Então a candidatura dele representa a continuidade disso tudo que aí está. Terminado esse primeiro turno, é hora de sondar apoio político e um dos mais procurados deve ser Henrique Oliveira, do PR. O candidato ficou em terceiro lugar na votação e surpreendeu muita gente.
Henrique Oliveira ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Manaus, com 156.648 votos. O candidato acompanhou em casa os últimos momentos de apuração. Fico surpreso porque, na verdade, a gente tinha pesquisas internas que mostravam que a gente já estava nessa posição há muito tempo. A gente tem que estudar o que aconteceu em termos da compreensão do eleitorado. Henrique recebeu a visita do senador Alfredo Nascimento, que não quis falar com jornalistas. E quando perguntado sobre apoio político para o segundo turno, ele preferiu não antecipar. Não, está muito cedo para falar nisso. É o momento de a gente dar glória a Deus, agradecer demais. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. É a primeira vez que o deputado federal pelo PR se candidata à Prefeitura de Manaus. Você acompanha aí como está o cenário político e lembrando que dia 23 já tem debate aqui na TV em Tempo. Agora vamos mostrar como vai ficar em 2013 a Câmara Municipal de Manaus. A coligação Manaus Nossa Responsabilidade elegeu 7 vereadores: Sildomar Abitbol, Fabrício Lima, Arlindo Júnior, Wilker Barreto, Roberto Sabino, Gilmar Nascimento e Francisco da Jornada. A coligação Melhor para Manaus 1 também elegeu 7 vereadores: Álvaro Campelo, Dr. Gomes, Socorro Sampaio, Irã Nicolau, Isaac Tayá, Ronaldo Tabosa, Luiz Mitoso. O PTN elegeu 5 vereadores: Jairo Davical, Rosivaldo Cordovil, Joãozinho Miranda, Felipe Souza, Júnior Ribeiro. O PSDB elegeu 4 vereadores: Plínio Valério, Bosco Saraiva, Rosenha e Mário Frota. O PT, 3: Rose Matos, Valdemir José, Professor Bibiano. O PTC também elegeu 3 vereadores: Dr. Alonso Oliveira, Vilma Queiroz e Valfran Torres. A coligação Agora Somos Nós e o Povo elegeu 2 vereadores: Marcelo Serafim e Elias Emanuel. A Melhor para Manaus 2 também elegeu 2 vereadores: Marcel Alexandre e Maçã Mimique. A coligação O Povo Caminha para a Vitória elegeu 2 vereadores, inclusive o mais votado, Reis do Castelo Branco e Davi Reis. O PPS também elegeu 2, Professor Samuel e Professora Jaqueline. A coligação Renova Manaus elegeu Carlos Alberto e Terezinha Ruiz. A coligação Manaus para Frente elegeu Amaury Colares. E o PV elegeu Everaldo Farias. Depois do intervalo, nicho das eleições, ruas da capital ficaram sujas de santinhos espalhados na frente dos locais de votação. E ainda, na semana do Dia das Crianças, você vai conhecer as opções de diversão para os pequenos. Agora em Manaus, 1h e 4 minutos, nós voltamos já.